Bom, pessoal, hoje eu trouxe aqui para você as atividades com o Poppet, todas as 80 possibilidades de aplicação do Poppet, tá? Eu trouxe aqui e eu vou explicar detalhadamente para vocês como que funciona, tá? Na verdade, não é como funciona, não tem uma regra. São algumas dicas que eu vou dar, tá? Que eu utilizei e como dicas mesmo, porque assim, como eu sempre falo, a intervenção depende de cada um. Às vezes vocês encontram alguma forma diferente do próprio material que eu elaborei que vocês vão usar de maneira diferente, tá? Então, quando vocês olham lá no meu canal, eu montei ele de outra forma, tá? Eu montei ele assim. Eu imprimi ele, na verdade ele vem impresso assim, né? As folhas lá no material do PDF, ele tá inteira assim. Aí eu recortei ele tudo em volta, tá vendo? Porque aqui desse lado tem a proposta e aqui a solução, caso você queira, tá? Aí eu vou dobrar ele, tá vendo, ó? Eu dobro ele ao meio e depois eu plastifico. E aí eu fiz vários cards, tá? Então, quando você olha aqui, tá a proposta. Então, a criança você vai colocar, vem uma tabela assim também no material, como essa, né? Então, eu também plastifiquei essa daqui, mas também é opcional. Então, eu coloco a tabela aqui com a proposta e do lado eu coloco o Poppet, né? Então, ele olha aqui, olha aqui a proposta, ele vai reproduzir no Poppet e depois ele vai conferir. Eu vou falar para vocês com detalhe como que é, tá bom? E aí ele vira aqui e confere se tá certa a resposta, tá bom? Então, essa é a primeira forma de vocês imprimirem, tá? Seria essa proposta, para quem pode plastificar. Então, você imprime ela inteira na A4, né? E depois dobra assim e plastifica, certo? Aí fica a proposta na frente e a solução atrás, ok? Outro jeito para quem não fica mais difícil plastificar é essa daqui, ó. Eu coloquei, não sei se vocês se dá para ver, ó. Ela tá tá plastificada aqui, né? Só que esse papel aqui é aquele de embalagem, sabe? Aqui dá até pra ver, ó, que tem o fechinho, mas como o fechinho é transparente, ó, ele quase não aparece. Porque é uma maneira depois da criança poder escrever aqui, né? Vocês fazerem as intervenções na escrita, utilizando o canetão à base da água, e aí fica um recurso por mais tempo de uso aí, né? Seria uma das propostas, tá bom? E aí, a outra versão que eu trouxe, ela toda encadernada pra vocês, tá bom? Essa daí foi uma dica que uma das profs que adquiriu o material me deu, né, de encadernar. Então, eu achei bem legal, né? Então, eu vou começar explicando, eu vou explicar todo o material, tá? Vai ser um vídeo um pouco longo, mas aí como eu vou colocar, como tá no YouTube, você pode acelerar, ver a parte que você mais quer, mas eu vou mostrar bem detalhado esse material, tá? Então, aqui são as propostas que tem nele, né? De português e matemática. E quando eu montei aqui, eu já comecei por um material assim, eu montei ele aqui, ó, começando com atenção. Porque a função principal do Poppet é trabalhar a atenção. Por quê? Porque quando você pede para a criança reproduzir no Poppet, o Poppet é um brinquedo que caiu no gosto da criançada aí. E aí quando você pede para ela reproduzir a resposta no Poppet, ela trabalha além da percepção visomotora, a atenção, concentração, né? E agilidade, porque ela vai ter que olhar aqui e apertar no Poppet, né? Então aqui essas propostas de atenção é o seguinte, ela tá separada por campo semântico, então esse campo semântico é de frutas. Então tá aqui, ó, aponte para o desenho diferente de cada linha. Então ela vai olhar, ó, cereja, cereja, tudo cereja, mas tem uma que tá diferente, então ela vai contar aqui no Poppet, né, ó. Então a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, apertou. A banana, primeira, segunda, terceira, quarta, tá diferente. Aqui, primeira, segunda, apertou.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Apertou. Abacaxi, primeiro, segundo, terceiro. E aqui o morango, primeiro. Então, vocês veem como eles trabalham essa percepção de atenção? Então, aqui na apostila, eu achei legal porque ela resolveu aqui, ela vai passar para cá, para poder conferir. Será que tá certo? Vamos olhar lá, ó. Aqui, ó, ficou certinho. A banana aqui a uva, a maçã, o abacaxi e o morango. Certinho. Eu costumo falar que, assim, a intervenção vai muito de cada professor. O que eu gosto de fazer? Depois que eu apliquei a atividade aqui, usando o concreto, lúdico, que no caso é o Poppet, eu gosto de trabalhar a alfabetização. Como? Como registro. Dependendo do nível que a sua criança tá aí, você vai poder utilizar as sílabas móveis, as letras móveis, e aí você vai pedir para ela registrar as respostas, no caso. Então, ela vai registrar. Então, vamos registrar aí? Então, quais foram as frutas mesmo que a gente viu aqui nessa atividade? Você pode fazer a leitura de um livro sobre alimentação saudável. Então, tudo isso vai de acordo com a sua proposta, né? Com a condução da sua aula. Então, por exemplo, aqui, vamos ver então quais são as frutas que a gente trabalhou hoje. Cereja, banana, uva, maçã, abacaxi e morango. Vamos registrar o nome dessas frutas? Aí agora eles vão registrar. E agora entra a sua intervenção. Como eu falei, utilizando as letras móveis ou as sílabas móveis de acordo com o nível de cada criança que você for atender aí, tá bom? Então, quando a gente trabalha a atenção aqui, tem vários campos semânticos, né, ó. Tem de animais, aqui no caso são insetos, mas a proposta é a mesma. Ele vai apertar e apontar o animal diferente de cada fileira, tá? Você também, com o Poppet, você pode trabalhar a percepção de linhas e colunas, né? Então, veja só como que é rico esse material. A gente não percebe, às vezes, o recurso rico que a gente tem, a quantidade de estratégias que a gente pode usar, tá? Então, tem insetos, tem animais, tem meios de transportes. Então, ó, percebe, você pode, dependendo do que você usar aí, alguma leitura, alguma coisa, você pode vir depois e trabalhar com o Poppet, tá? Vamos ver lá mais, que mais? Agora, entra a matemática, tá? E aqui a gente vai trabalhar a lateralidade. A lateralidade aqui, então como vocês veem, a proposta, o jeito de usar é o mesmo, né? Então, aqui eu vou voltar com o meu Poppet. E aqui você vai trabalhar a noção de esquerda e direita. O que eu recomendo antes? O concreto. Então, você pode caminhar com essa criança, colocar algumas marcações, por exemplo, na sala de aula e fazer com que ela assimile o que é direita ou esquerda, né? Os lados. Então, faça com que ela viva e de maneira concreta o que é direita e esquerda, para que quando ela possa vir aqui, ela venha só se sistematizar. Porque o concreto ela já assimilou, agora você vai ver se ela sistematizou, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aqui ela vai apontar as setas para a direita. Então, você já ensinou para ela, você já fez toda aquela vivência com ela de maneira concreta, andando, mostrando, apontando as localizações e o que é esquerda e direita. E aí, você vai pedir para ela, né, ó. Aqui, direita, direita, ó, direita. Aqui não, ó, tá vendo? Eu já ia errando, ó, tá vendo? Direita, direita. Agora, ó, direita, terceiro, ó, tá vendo como que a gente tem que prestar atenção? E direita. Porque até a gente pode errar, então isso trabalha muito atenção e concentração, ó, direita, direita, direita. Mais um aqui, ó. Direita, aqui também, olha lá, já ia passando. Direita, direita, e aqui tava erguido, né? Então, eu vou subir. Agora aqui, ó, direita, deixa eu ver. Direita, esquerda, direita,
direita e esquerda. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita. Beleza. Aí ela vai voltar aqui e conferir. Olha aqui, direita, direita. Opa. Isso, certinho, ó. Direita, direita, pulou um. Direita, direita, pulou um. E aí ela vai conferir essa daqui. E essa estratégia de correção, você também consegue estimular a autonomia do seu estudante, né? Porque ele mesmo pode olhar e fazer a autocorreção, né? E dependendo da dificuldade que ele tiver, você vai fazer a sua intervenção, tá? Então, aqui é direita e esquerda. Aqui agora é a esquerda. E agora, também matemática, que é a noção espacial, que é frente e atrás. Mesma proposta, tá, pessoal? Ó, mesma proposta. Então, aqui eu vou dar as dicas de uso mesmo do Poppet, mas aí a forma concreta, vocês vão trabalhar antes, né? Porque tudo, como eu sempre falo, é do concreto para sistematizar o lúdico e a sistematização. Então, você brinca com a criança, coloca um objeto na frente, outro objeto atrás, na sua sala de aula, no espaço que você atende. Fala para ela mostrar para você o que está à frente do móvel, o que está atrás de algum móvel. Então, faça com que ela tenha essa vivência, tá? Depois que ela vivenciou isso, você vai trazer ela para sistematizar o que ela aprendeu. Beleza. Então, aqui em cada linha, ela vai olhar o cachorrinho que está, os ossinhos que estão à frente dos cãezinhos, né? Então, ela vai olhar o ossinho, ó, frente, trás, trás, frente, frente, trás. Ó, frente, frente, trás, trás, frente, frente, trás, trás, frente, frente, trás, trás. Trás, frente, trás, frente, trás, frente, 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 trás, frente, trás, frente, trás, frente, frente, trás, trás, ok? E aí, ela vai corrigir, ver se tá certinho aí, ó. Tá vendo? Frente, trás, trás, e aí ela vai fazer a correção. Então, aqui é frente, aqui atrás, a mesma proposta, só que atrás. Noção espacial também, embaixo e em cima. E aqui a mesma coisa, antes de colocar a sua criança para realizar a atividade, faça com que ela vivencie. Aí na sua mesa, coloca um objeto em cima, outro objeto embaixo, para ela vivenciar. E aqui no Poppet ela vai representar, tá? Fora e dentro, né, ó. E agora as formas geométricas. As formas geométricas também naquele esquema de vivência. Ela vai assimilar alguns objetos que têm formas geométricas. Então, você pode mostrar, separar alguns objetos e mostrar para ela o que será que parece um círculo. Então, você pode desenhar um círculo no papel, o quadrado, triângulo, retângulo, colocar alguns objetos e pedir para que ela assimile, para que ela reconheça quais objetos que parecem com aquela forma. Fez isso, vai trazer pro Poppet. E a mesma proposta, né? Em cada fileira, ela vai... E aqui tá a primeira proposta, que é do círculo, quadrado, triângulo e retângulo, tá? E aí, você vai pedir para ela representar no Poppet também, tá? Sem nenhum segredo. As formas geométricas, triângulo, e aqui são os sólidos. Os sólidos, eu acredito que o que é mais difícil de trabalhar é a nomenclatura, porque eles associam com as formas geométricas, né? Então, você vai trabalhar com eles o nome, e aí possivelmente eles vão falar, o cubo parece um quadrado, né? E eles vão associando. Então, essa parte parece que é simples, mas a gente tem que trabalhar com bastante atenção e de forma bem concreta. Manuseando objetos, manuseando sólidos geométricos, e ali ela vai começar a associar.
Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui é o cubo, ela vai em cada fileira, ela vai achar o que parece com cubo, né? Tudo. Com o cone. Aí, nessa proposta aqui, eu trouxe uma principal e aí você vai dar as comandas, tá? Ó, então, você vai falar para ela, para o seu estudante, né? Ou para sua criança. Vamos achar aqui, nesse poppet, todos os cubos. Você trabalhou com ela, mostrou o que é cubo, falou sobre o cubo. Agora, você vai achar todos os objetos que parecem o cubo. E para facilitar, para ela não se perder no meio de um monte de imagens, eu aconselho você trabalhar por linha, tá? Então, vamos lá na primeira linha. O que parece um cubo aí? Aí ela olhou aqui, ah, não parece, não parece. Esse parece. Vamos lá para a segunda linha. E tá vendo que você já tá trabalhando a noção de linha com ela? Olha lá. Vamos olhar aqui, ó, o presente, ó. O presente parece, né? Aqui, ó, a caixa também, né? E aí ela vai marcando, tá? Então, eu aconselho trabalhar por linha, para que ela não se perca no meio das imagens. E a correção, eu coloquei uma em cada página, né? Ó, assim e assim. A esfera, o cone e, por último, o cilindro. Vamos continuar. Aí, agora aqui, a gente vai trabalhar atenção e noção espacial. Tudo junto. Por que atenção e noção espacial? Porque aqui ela vai se localizar dentro da malha, né? Da malha quadriculada, e aqui ela vai reproduzir, né? Então, aqui, olha que legal que é esse, ó. Esse eu gosto bastante. Então, você vai colocar o poppet aí. E qual que é a proposta? Olha, siga o caminho indicado e ajude o sapo a encontrar a princesa. Então, você pode contar a história da princesa e do sapo, né? E depois vir brincar com ele. Olha, então, vamos fazer o príncipe sapo encontrar a princesa? Vamos lá. Então, olha aqui as comandas. Ele vai sair, deixa eu subir todos eles aqui. Ele vai sair do sapinho, que é aqui, e ele vai seguir as comandas, olha. 2 para a direita, ó. 1, 2 para a direita. 1 para baixo. Agora, 3 para a direita. 1, 2, 3 para a direita. Agora, 2 para baixo. 1, 2 para baixo. 5 para a esquerda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. 1 para baixo. Agora, 3 para a esquerda. 1, 2, 3 para a direita, quer dizer. Tá vendo como a gente se perde? 1 para baixo e 1, 2 para a direita. 1, 2 para a direita. Aí, vamos ver se ele chegou. Olha lá. Ah, ó, aqui, olha lá, eu errei o caminho. Já dá para ver aqui, ó, tá vendo, ó? Saiu do sapinho, eu andei em cima do sapinho. E tá vendo? A gente tinha que andar a partir do sapinho. Olha lá como a gente... Por isso que na hora que eu engasguei no meio, né? Então, ó, vocês percebem como que demanda atenção essas atividades? A gente acha que é uma coisa assim, muito fácil, e olha como que demanda atenção. Então, eu andei aqui no sapinho, a partir do sapinho, em cima do sapinho, e era a partir do sapinho. Então, quando eu errei aqui, ó, eu acabei errando todo o trajeto, tá vendo? Então, eu errei. Aí, nessa hora, ele vai tentar procurar onde que ele errou. Eu já vi que foi aqui. E aí, você vai pedir para ele refazer o caminho, tá? Aqui também é bem legal. Também é atenção e concentração. Sopa de imagens. Deixa eu subir meu poppet aqui. Vamos lá. E aqui, ele vai encontrar, olha, cada imagem aqui na sopa de imagens, né, ó. Então, ele tem que achar primeiro esse quadrante. Vamos olhar onde tá esse quadrante, ó. Esse quadrante tá aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai esse e esse. Agora, ele vai procurar esse quadrante aqui, ó. Onde será que tá esse? Ah, já achei, ó. Então, olha lá. Ele tem que perceber, ó. Aqui, deixa eu ver se é esse, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Aí, ele vai conferir se ele acertou, tá? Olha lá a resposta. Aqui e aqui. Esse aqui,
vai demandar muito a sua intervenção, porque é assim, é tipo o jogo do contrário, né? Então, vai trabalhar a opção. Então, ele vai olhar aqui essas imagens de gato e cachorro, são várias imagens, né? E de acordo com a sua comanda, ele vai apontar em cada linha. Vamos supor, na primeira linha, ó, marque o gato quando ouvir cachorro e marque cachorro quando ouvir gato. Em cada linha. Então, por exemplo, quando você falar gato, ele tem que marcar cachorro. E quando você falar cachorro, ele tem que marcar gato. Então, por exemplo, na primeira linha, gato, aí ele tem que associar, ó, que é só os cachorros, tá vendo? Gato, ó. Certo? Então, essa atividade, ela demanda bastante atenção. E aí, você pode ir brincando. Agora, aqui começa algumas de associações semânticas, né? Então, aqui, bem fácil, aqui eu coloquei várias comandas, daí vocês que vão usar a criatividade de vocês. Então, aqui tá, tem várias figuras e são por associações semânticas. Então, por exemplo, ele vai marcar todos os objetos que são de limpeza, para cozinhar, estudar, se locomover, brincar e se comunicar, tá? Então, aí você vai falar para ele, marque para mim todos os objetos que servem para limpeza. Aí ele vai marcar aqui, ó, luva, ele vai olhar por linha, ó, luva. Na segunda linha, ó, o balde. Na terceira linha, o aspirador. Na quarta linha, a máquina de lavar. Na quinta linha, cadê? A vassoura. E na sexta linha, o sabão, certo? Aí, esse daqui você vai olhar e corrigir, ver se ele fez certo, tá? E aí, você pode trabalhar também, como a gente falou, o processo de alfabetização. Ah, o que a gente usa para cozinhar, para limpar? Vamos escrever aqui? Então, o que ele marcou, né? Luva, você confere se tá certo, e aí você vai fazer a sua intervenção. Luva, balde, aspirador, máquina de lavar, vassoura e sabão, certo? Aqui são as estratégias de contagem. Eu trago vários objetos que já é para ir introduzindo para eles, por exemplo, a questão do material dourado, né? Vários objetos que eles possam ter vivência para contagem, tá bom? Então, em cada linha, ele vai marcar as quantidades. Então, aqui ele vai olhar na linha e ver quais são as quantidades que tem 5. E vai marcar 2, 4, 1, 3 e 6, tá? Então, ele tem que olhar com muita atenção cada linha e ver onde que tem 6 objetos, cada objeto, certo? Então, aqui é a proposta, você coloca o poppet em cima e depois ele vai tirar para ver se tá certo. Mesma coisa aqui da pizza. A pizza é legal. A pizza, ele vai contar a quantidade de cada alimento aí, né? Põe o poppet em cima para ele não ver, essa tabela ficou maior. Aí, ele vai contar as azeitonas. 1, 2, 3, 4, 5 azeitonas. Onde está o número 5 aqui, ó? Aqui tá o 5. Aí, ele marcou. Aí, ele volta. O ovo. 1, 2 ovos. 2 ovos. Onde que tá o número 2, ó? Aqui, 2. Então, ele vai reconhecer. Ele vai quantificar e fazer a associação dos numerais, né? Então, até o final. E aqui, depois, ele vai corrigir, né? Eu fiz aqui o comecinho, então eu vi que os 2 eu acertei, certo? Então, aqui são estratégias de contagem e quantificação. E aqui também é legal, é o caminho. Esse aqui é bem parecido com aquele que eu errei. Então, vamos lá, ó. O caminho, aqui são estratégias de contagem. Ele vai contar primeiro, esse é de 1 em 1, depois tem de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5 e 10 em 10. De 10 em 10, tá? Então, aqui, ele vai fazer, ó, ajude a Mônica a encontrar o Sansão seguindo os números de 1 a 10. Então, ele vai sair da Mônica, lembrando que é a partir da Mônica, né? E aí, ele vai olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no Sansão? Chegou. Vamos ver se tá certo? Olha lá. Agora tá certinho. A Mônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
tá? Então, aqui tem a contagem de 1 em 1, que é para quem tá começando, depois de 2 em 2, que aí já entra lá no primeiro ano, segundo ano, de 3 em 3 também, de 5 em 5 e de 10 em 10, tá? É o mesmo processo, tá bom? Agora, a gente faz aqui um processinho de adição, né? Que é o número que falta. Como que é essa proposta? Ela é a seguinte: ele vai olhar aqui em cada linha e vai ver quanto que falta para chegar nesse número. Então, aqui eu aconselho você trabalhar com material concreto. Tampinha, palito, o que você tiver aí para contagem. Por quê? Tem o 2 e o 2 para chegar no 6. Quanto que é, ó? 2, 3, 4, 5, 6. Usou o material concreto, ele descobriu que é 4, ele vai marcar aqui, ó, na primeira linha. Onde que tá o 4? Aqui. Agora aqui. 3, para chegar no 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Onde que está o 5 aqui? Aqui. E assim por diante, tá? Aí aqui tá a correção. Eu acertei aqui e aqui, ok? Sistema monetário. O sistema monetário, ele vai olhar a quantidade que tem em cada linha para ele poder chegar nesse valor. Então, aqui na primeira linha, ele tem que ter R$3. Onde será que tem R$3? Aqui eu coloquei algumas coisas assim para ficar mais intuitiva no caso. Então, quer dizer, se é 5, 10 ou 20, a gente já sabe que não é 3 que ultrapassou, né? Então, tem que ser esse daqui, ó. Vamos lá, vamos contar? 1, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui tem R$3. Aqui no 4, a mesma coisa. Já coloquei notas maiores para ele perceber que aqui já não dá, né? Então, ele começa 2, 3 e 4. Aqui também aconselho trabalhar com cédulas, moedas, para eles trabalharem no concreto, tá? E aqui tá a correção. Agora, aqui é a multiplicação, né? A multiplicação é a seguinte. Vamos lá. A multiplicação, ele vai ter que ver assim, olha. Ele vai ter que perceber que ele vai representar. Aqui você não tem nenhuma não é resposta, não tem nenhuma correção. Na verdade, ele vai assimilar a multiplicação aqui e reproduzir no Poppet, né? Então, ele vai perceber, ó, vamos ver quanto que é 2 vezes 2? E ele vai reproduzir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que 2 vezes 2 é igual a 1, 2, 3, 4. E aí, você pode falar para ele anotar do lado. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Aqui, ó, 2 vezes o 3. Vamos reproduzir? Quanto que é 2 vezes o 3, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes o 3, 6. Pede para ele anotar e no fim você vai conferir para ver se tá certo, certo? Quanto que deu. Agora aqui na divisão. A divisão aqui, ela exige um pouco mais da sua intervenção. Por quê? A divisão não tem jeito, a introdução dela é concreta. Então aqui você pode utilizar a separação, a sua intervenção como você costuma, né? Que, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peixinhos que ele vai dividir dentro de 2 aquários, né? Aí você vai encontrar, você pode trabalhar com tampinha, com palito, com feijão, com o que você tiver aí disponível e ele vai colocar a resposta, tá? Números pares e números ímpares. O que eu costumo fazer antes de introduzir números pares e números ímpares? Eu trabalho daquela situação, daquele jeito mais simples. Eu pego pares de sapato e vou colocando de 2 em 2 para ele perceber que par quer dizer 2, de 2 em 2, né? E o que sobrar é ímpar. E vou contando. Esse é o primeiro momento que eu faço para ele conseguir assimilar. E depois aí eu
vou aumentando o grau de dificuldade, mostrando para eles numerais que terminam, que são pares, e o que terminam, que são ímpares, tá? Então, é uma dica. E aí, a mesma coisa, quais são os números pares em cada linha e os números ímpares, tá ok? E aqui a gente começa o processo de língua portuguesa, tá? Língua portuguesa aqui eu comecei com as vogais, mas daria para vocês começarem com outras questões aqui no meio do material. Mas eu gosto de começar com as vogais, porque as vogais têm o som mais forte de cada sílaba, né? Então, para que ele perceba, né, que na maioria das sílabas, as vogais são mais fortes, mais presente o som delas, né? Então, aqui, a vogal, você vai colocar o poppet e você vai pedir que ele marque todas as figuras, as imagens que começam com a vogal A. E aí, você pede para ele fazer a leitura de imagens, no caso, mas para que ele fala, para que ele consiga perceber o som que tem A. Elefante começa com A? Não. Escova, igreja, urso, ônibus, apito. Isso, aí ele apertou. É importante que vocês percebam, que vocês tirem dele, façam uma observação, para ver se ele reconhece todas as imagens que estão aqui, porque às vezes ele não vai apertar, porque simplesmente ele não reconhece, né? Então, por exemplo, aqui às vezes ele pode confundir com cocar, e na verdade é índio, né? Então, vocês façam essa sondagem para ver se eles reconhecem as imagens, e aí vai pedindo, né? Uva, ambulância, óculos, escada, índio, avião. Olha o som do A, avião. E assim por diante. Estimule que eles falem a palavra para que eles percebam o som da vogal ali dentro, da letra, tá bom? E aí depois você vai passar para o outro lado e ele vai realizar a correção. Como vocês já estão entrando no conteúdo aqui de português, apesar de eu achar que até ali na matemática você consegue introduzir a língua portuguesa, nesse caso aqui, que a gente já está entrando aqui com mais afinco, você já pode pedir para ele registrar. Então, agora tá. Quais foram os objetos que começam com a letra A? Você pode circular, você pode fazer as colunas aqui, né? Vogais A, E, I, O e U. Pedir para ele escrever com o canetão ou registrar no caderno, né? E aí vai da sua intervenção. E aí você vai pedir. Então, vamos lá. Dependendo do nível, como eu disse, você pode usar as letras móveis, sílabas móveis, e vai realizando a intervenção. Apito, ambulância, e ele vai registrar. Você não precisa fazer todas as vogais num dia só, por exemplo, dependendo como é o seu atendimento. Então, primeiro hoje a gente vai fazer a vogal A. Tire algumas palavras de algum texto para que tenha significado a atividade para ele, né? Para que não sejam atividades soltas. Então, assim, um pouquinho de cada vez, tá bom?